E agora sim, com muita satisfação, com muita alegria, eu quero chamar aqui o Frederico Padovan Borges, que eu já vou chamar de Fred, e ele já está chegando aqui. Tudo bem, Fred? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo, meu bem. Obrigado. Vamos sentar aqui. E eu já disse que você vai ficar muito feliz com a história do Fred, assim como eu fiquei, porque ouvi um pouquinho, e vou ouvir com você agora, toda a história deste menino. Posso falar menino, né? 27 anos, se for menino. Um jovem que teve uma reviravolta na sua vida e está aqui para contar para a gente. O nosso tema de hoje é: quem é o Espírito Santo? O que ele faz na nossa vida? Como ele age na nossa vida? E a minha pergunta para você agora mesmo foi: qual é o seu plano para 2015? Vamos juntar as duas coisas? E você responde para a gente? Também tem o sorteio, ó. Terço da libertação, um sorteado vai ganhar. Vamos mostrar frisado, né? Terço da libertação para um sorteado e orações de cura para o casal. Que casal não precisa de cura, né? Que casal não precisa de cura? Então, são 2 sorteados no final do programa de hoje e o Fred que vai fazer o sorteio aí para a gente presentear os nossos telespectadores. Então, vamos começar a nossa conversa. Nós já vimos que ele é um jovem de 27 anos, né? Ele mesmo já falou. E vamos começar falando. Você é daqui da Arquidiocese de Campinas, né, Sim. Fred? Uhum. E como é que começou tudo isso? Começou desde a minha infância, assim, eu sou de uma família tradicional católica, fui criado na igreja, fiz os sacramentos da Eucaristia, né, a primeira comunhão. Foi batizado. Batizado, né, recebi todos os sacramentos e ao longo do tempo, devido a alguns problemas que eu tinha na minha casa, eu acabei perdendo a minha fé, né, porque acho que a maioria das pessoas que um dia vem perder a fé ou se tornam apóstatas, só perde fé quem um dia teve a fé, né? Só é apóstata quem um dia teve fé. E eu não acreditava mais em Deus pelo simples fato que eu não via Deus operar num problema determinado na minha casa. Eu achava que Deus simplesmente se resumia a uma muleta, alguma coisa que você, ou que alguém inventou e você se apega na hora que surge um problema na sua casa, né? E de fato eu tomei aquilo para mim como uma mentira criada. E você pode falar qual que é esse problema, Fred? Ou você acha melhor não falar? Era um problema que acho que a maioria dos brasileiros hoje sofrem, né? A gente sabe que o problema do alcoolismo, mas acho que citar assim... Um alcoolismo dentro da sua família. Da minha família. Eu sei que milhares de pessoas que estão assistindo a sim. gente agora têm esse mesmo problema na sua casa. Né? E simplesmente perdi a minha fé, eu debochava, assim, eu não... Quem andava comigo, os meus amigos, achava que não existia, então coagia até outras pessoas a não acreditarem e falaram, isso daí acho que é uma coisa criada, etc. Isso fez com que realmente eu achasse que tudo aquilo era mentira. Eu realmente, minha irmã foi um instrumento de conversão na minha vida e minha mãe, porque minha irmã ela era serva de um grupo de oração e minha mãe sempre rezando por mim. Sua irmã é mais nova? Mais velha, 4 anos. Mais velha que você. Né? E todo mundo rezando para que eu talvez mudasse, né? Na verdade eu não falava para todo mundo que eu não acreditava, mas dentro de mim eu já não acreditava, né? Até que estava marcado um retiro de experiência. Mas você agia como quem não acreditava? Não, para mim não fazia sentido nenhum isso. Para mim era uma coisa... eu tinha para mim que a crença num Deus era algo para você adestrar a sociedade. Para mim era isso. Né? Deus era simplesmente algo que você adestra para todo mundo viver daquela forma especificamente. A Bíblia seria um manual para adestrar as pessoas, era a minha opinião. Para dominar, sim? Sim, adestrar a sociedade, deixar elas pensando sempre da mesma forma, isso aqui não pode, isso não pode. Tanto que eu achava que os sacerdotes e as pessoas que de alguma forma falavam para mim que algo era imoral, algo moral, achavam que eram pessoas que não tinham autoridade nenhuma e moralistas. Né? Eu tinha isso para mim. Né? E foi através de um retiro de experiência de oração, num grupo de oração que eu participava, que eu tive uma experiência com Jesus Cristo. Chegando no grupo de oração, era um retiro para jovens, de experiência de oração da Renovação Carismática Católica para jovens, do Maranata. E vários jovens nesse retiro. E eu lembro que
ao chegar nesse retiro, eu me senti muito incomodado, porque eu via bastante alegria nos jovens, mas algumas dancinhas, algumas coisas assim que eu me senti incomodada, porque eu achava que eu estava certo e aqueles jovens estavam todos errados. Você achava uma coisa idiota, vamos dizer assim. Sim, achavam que, na verdade, o idiota era eu, né? Mas eu achava que todo mundo que estava lá era idiota, porque... E conta pra gente, Fred, como que você foi para esse retiro? Você foi de que jeito? Você foi... Assim, minha mãe pagou o retiro para mim, minha irmã e minha mãe insistiram muito para que eu fosse, né? Mas eu vejo que, acima de tudo, a gente sabe que o Espírito Santo ele se utiliza de vários caminhos para chegar, né? Nós estamos falando dele hoje, né? Por isso, olha, nada é coincidência, né? E assim, acho que como está lá no Atos dos Apóstolos, que as mulheres perseveraram em oração para que o Espírito Santo venha, isso é um quesito, né? Eu acho que minha irmã, minha mãe, a minha família rezava muito e acabaram proporcionando essa situação. E aí, chegando lá, eu tive uma experiência com Jesus Cristo, quebrei minha cara porque eu paguei para ver, achava que tudo aquilo era uma histeria coletiva, né? Uma coisa totalmente sem sentido para mim. E eu vivi um êxtase espiritual nesse retiro, algo que, né, até pela minha área de formação, não tem explicação. E você era um jovem assim, vamos dizer, normal, né? Vivia toda... estudava tudo e depois continuou a carreira. Eu sempre fui um péssimo aluno, desde o ensino fundamental ao ensino médio. Não porque eu tinha dificuldade, mas porque eu não tinha vontade nenhuma de estudar. Não ligava, bagunceiro. Não. De forma alguma eu tinha vontade. Já havia uma sexualidade sagrada já, né, com essa idade. E, de fato, algumas professoras até chegavam para mim e perguntavam, mas qual que é a sua expectativa de futuro? O que você pensa para o seu futuro, né? E nem eu sabia, a verdade era essa. Meu pai sempre falou para mim, né, o que eu achava, minha mãe perguntava, mas nem eu sabia. Eu sei que me formei, né, em biologia, mas acho que o sentido da minha vida mesmo, acho que eu não sabia responder, porque eu nunca tinha feito uma experiência com Jesus Cristo, realmente não sabia. Você não tinha nenhum sentido na vida, então? Eu era um jovem que não acreditava em Deus, acreditava que um dia teria uma profissão, mas eu sentia que, eu sempre falava isso, mesmo não acreditando em Deus para meus amigos, que eu não poderia estar aqui e não fazer nada, enquanto eu estivesse aqui na Terra. Alguma coisa eu deveria fazer, né? Alguma coisa que me preenchesse. Isso só foi me preencher depois que eu comecei a servir a Deus. Vamos ver então o destaque da revista e a gente continua contando a sua história. Vamos ver o que está na nossa revista Brasil Cristão falando do Espírito Santo. O batismo de Jesus abre o céu que o pecado de Adão havia fechado para nós. O Senhor Jesus abre mão de sua divindade para se tornar igual a nós em tudo, exceto no pecado, e nos convida, através do nosso batismo, a nos tornarmos iguais a Ele em tudo. E foi por causa disso, Fred, foi por causa de todos nós, que Jesus abriu mão da sua divindade, né? Mas sim, por causa da sua conversão. Jesus abriu mão da sua divindade para que todos nós um dia experimentássemos isso que o Fred está falando para nós. Isso o que ele acabou de falar para nós. E não é maravilhoso? Não é maravilhoso? E também o que aconteceu no coração da Joana d'Arc IV, lá de Alegre, no Espírito Santo, que está partilhando conosco aqui, pedindo oração. E de todas as pessoas que já estão entrando em contato conosco aqui. Por isso, nós podemos ver agora o que vai acontecer na liturgia de domingo. No próximo domingo é o batismo do Senhor Jesus. O batismo de Jesus é Jesus se colocando humano, passando por algo que ele não necessitava passar, não é? Para quê? Para que a gente também passasse por isso, não é verdade, Fred? Sim. E você que está aí participando e ouvindo e acolhendo, como eu estou aqui participando e ouvindo com tanto amor e com tanta alegria a história do Fred, vai ligando para a gente. Vai mandando os nomes das pessoas que você deseja que aconteça isso também. Você tem pessoas na sua família que você deseja que passem por essa experiência do Espírito Santo? Que você deseja que passem por essa conversão maravilhosa que aconteceu com ele?
Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim. Então liga para a gente, vai mandando a sua intenção e qual é a sua expectativa para 2015. Qual é o seu plano para 2015? Vai mandando para a gente. No próximo bloco, a gente vai ver essa dramaturgia, a gente vai ver essa dramatização e você, sócio, sócia, é responsável por isso. Você nos ajuda a realizar essa dramaturgia e mais ações evangelizadoras para o Brasil e para o mundo. Olha, eu já tenho intenções aqui, viu, Fred? Lá de Anadia, em Alagoas, a Betânia Teixeira já está escrevendo para a gente, vai participar do nosso sorteio. A Carmela Bruskinski, de Ascurra, em Santa Catarina, também já está pedindo aqui oração e vai participar do sorteio aqui. E também o Sérgio, que mandou um e-mail aqui, não tem a cidade, mas já está participando por e-mail do nosso programa, pedindo oração também pela sua família, porque ele deseja que aconteça na sua casa o que aconteceu na vida do Fred e o que pode acontecer na vida de cada um de nós. Sabe por quê? Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com o Brasil Cristão para você. Até já! A família atual passa por um momento de crise e, por essa razão, o Papa Francisco convocou o Sínodo da Família, que acontece ao longo de 2015. Sobre o Sínodo e sobre a nossa nova campanha, Família Projeto de Deus, você confere na Brasil Cristão deste mês.